Olá mais uma vez a todos que se encontram ligados a esse canal. Obrigado por todas as visualizações que foram feitas quando esse canal foi iniciado. Hoje o tema que está sendo lançado aqui está ligado ao caos, e o tema da nossa conversa é Emergentes do Caos. Esse tema foi enviado em texto ao grupo de Alcoólicos Anônimos do Meier, onde seria debatido em uma palestra no dia 27 de março, que foi obviamente cancelado em função do Covid-19. No entanto, ele está sendo aberto aqui hoje. A gente vai tocar numa palavra, numa expressão, aliás, chamada poder superior, que está ligada ao movimento de Alcoólicos Anônimos, e eu quero esclarecer que o poder superior de cada um pertence a cada um. Ele não está ligado a nenhuma seita religiosa exclusivamente, e para aqueles que são ateus, o poder superior representa uma força maior, amorosa, cuidadosa, que pode ser a família, que pode ser um grupo. Nós entendemos dentro da Irmandade de AA, eu como um amigo da Irmandade, como eu já falei anteriormente, que essa concepção está aberta dentro da crença religiosa de cada um, ou dentro daquilo que cada um se identifica como algo maior, dentro do qual pode encontrar paz, pode encontrar consolo e pode encontrar uma visão que permita que a vida opere da sua melhor maneira possível. Dentro desse tema, a concepção de caos que se tem contemporaneamente é ligada à desordem, à confusão, à bagunça. O caos vem da palavra grega kinen, que quer dizer abismo. Um abismo profundo, algo indefinido e anterior a todas as coisas vivas. Mas existe um escritor chamado Fernando Giffer, que eu admiro em relação a algumas ideias, e ele diz que a partir do caos é que surgem as ideias mais geniais da humanidade. O caos é definitivamente, portanto, inesgotável como fonte de criatividade. Então o mundo estaria nas mãos de quem inova, de quem sai da caixa, de quem tem ousadia, de quem se reinventa. Não tem medo do erro, prefere soluções ao problema, exercita o diferente e é tido também como louco. E não deixa morrer a criança dentro de si. Eu já fui considerado diversas vezes como louco, especialmente em relação a muitos locais em que eu trabalhei, por conta de certas ideias que não eram consideradas comuns. Obviamente que quando a gente está muito preocupado com o que os outros pensam de nós mesmos, a gente se paralisa. A gente é tragado pelo medo. O medo já me paralisou muitas vezes, especialmente na escola. E obviamente que isso impediu que eu avançasse em muitas áreas de conhecimento que hoje estão ao meu alcance, e a atitude que eu resolvi tomar de enfrentamento em relação a isso. O caos, então, nesse sentido aqui, é pai do improvável. E o improvável que nos leva à incessante busca de novas descobertas. O caos, como um grande vazio que pertenceria semelhante ao ócio criativo, ele permite que a gente consiga enxergar aquilo que, na verdade, faz parte do nosso desequilíbrio. Mas dentro do caos comum, da desordem, da confusão, dificilmente a gente consegue encontrar o melhor de nós mesmos. Imagine uma pessoa que está observando um rio em turbulência e procura enxergar a sua imagem refletida em águas turbulentas. Dificilmente vai conseguir encontrar uma visão fiel ao que de fato
representa o reflexo daquela pessoa. Nós muitas vezes estamos numa superfície de um mundo extremamente turbulenta. E se nas nossas profundezas a gente consegue manter a calma, a serenidade, provavelmente a gente se dá conta de como a turbulência do mundo nos afeta e de como a gente consegue encontrar paz dentro de nós no meio da turbulência, especialmente a turbulência do mundo. Quando a gente entende que essa serenidade, ela não depende de fatores externos, mas ela é interna. A serenidade que depende de fatores externos, como eu estar sereno porque estou bem financeiramente, consigo me manter dentro das condições que seriam importantes, ela está sujeita à turbulência do mundo. Então, para eu encontrar a paz, eu preciso estar além da turbulência do mundo. E cada um precisa investigar dentro de si se está além da turbulência do mundo. E se tem essa paz, que é a paz verdadeira, dentro de si. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, é bom lembrar, de acordo com uma escritora chamada Martha Graham, que existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar que é traduzido através de ação em cada um de nós. E porque só existe cada um de vocês no mundo, em todos os tempos, essa expressão é única. Que cada um de vocês consiga encontrar esse despertar que é extremamente pessoal. Quando a gente está contaminado por julgamentos que fecham a nossa mente em relação a um horizonte mais amplo do que nossas crenças, a gente não consegue perceber a nossa própria realidade mais profunda desse abismo e não consegue perceber o mundo do outro, que é exclusivo, é único. É um desafio. Que cada um de nós consiga fazer luz dentro de sua casa, que consiga enxergar a diferença entre trevas e luz. Em Gênesis, o poder superior, conhecido como Deus, dizia: faça-se a luz, e fez-se a luz. E ele viu que a luz era boa, e dividiu a luz das trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Cada um de nós tem uma noite em sua alma. Muitas vezes está mergulhado nela e não consegue enxergar a existência da luz. E acredita, fui abandonado pela luz. Se Deus representa um poder maior que nos oferece luz, e nós passamos por um vale de trevas e não conseguimos receber ou enxergar a existência dessa luz, a gente pergunta, por que Deus nos abandonou? Na verdade, dentro da minha concepção de Deus, esse poder superior nunca nos abandona. Simplesmente a gente não consegue enxergar a presença dele em nuances do dia a dia. E quando a gente está focado a enxergar de uma determinada forma somente, obviamente que a gente não consegue enxergar essa presença em nossas vidas. Nós podemos ser capazes, através de nossas escolhas pessoais, através do nosso livre-arbítrio, abandonar essa presença divina em nossas vidas, porque simplesmente ele não fez a nossa vontade do jeito que a gente esperava e contava. Nem sempre a nossa vontade vai ser atendida da forma e na hora que a gente deseja. Entendam isso, aceitem isso se for possível, é óbvio. Dentro do tema Emergentes do Caos, que foi entregue à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, há um difícil entendimento sobre nós mesmos quando estamos confusos, atordoados por pensamentos negativos, desconectados de nossas forças legítimas, de nossa consciência e mergulhados em emoções perturbadoras.
O caos aqui sempre governa nossa insanidade, e em seu clamor de sofrimento nos mantém atados a crenças ilusórias nas quais não nos aceitamos como somos e tampouco os outros como são. Essa questão da aceitação de si mesmo e dos outros é vital. Mergulhar em histórias de caos quase sempre gera uma rotina de dor permanente, de vergonha, de culpa, de isolamento. Um dos vórtices do caos estaria baseado na escolha de agir da mesma forma esperando resultados diferentes. Ou agir de forma diferente, semelhante a abrir as janelas de um cômodo para deixar o sol entrar e não viver a chegada dessa luz para nos darmos conta do que precisa ser limpo e efetuar a limpeza necessária. O que seria necessário para a mudança não é realizado e só conseguimos mudar com clareza quando aceitamos a nós mesmos e a quem está diante de nós. Aceitar o outro na sua essência. Quando o caos do outro nos incomoda, e existem muitas pessoas que nos incomodam largamente, ele nada mais é do que o espelho em que não queremos encontrar o nosso reflexo. E o que ele nos reflete ou nos incomodar é apenas um pedido de atenção sobre o encontro pleno com nós mesmos, que não realizamos, e as mudanças que em nossa própria alma não operacionalizamos com entrega livre de coração e mente. Na sala de espelhos de cada reunião em Alcoólicos Anônimos, por exemplo, nós somos convidados a pacificar o que não gostamos de nós mesmos através da aceitação. Ao aceitar o pior em nós mesmos, aceitamos o pior do outro. A aceitação não é a mesma coisa que resignação. A aceitação permite que encontremos paz. E somente com paz interior é que a gente consegue enxergar a confusão do mundo. E como essa confusão nos perturba, nos afeta, nos mantém em desequilíbrio. Quando o caos não é compartilhado, nós permanecemos dentro da caverna onde a noite obscura da alma rege nossa visão. E como não conseguimos, na escuridão pessoal, enxergar a nós mesmos, a sensibilidade para lidar com a dor alheia é então sufocada por nossas sombras. Quando encontramos coragem e mantemos a honestidade na trilha da partilha, abrimos um caminho para fora da caverna e nos damos chance de encontrar uma visão em que nossas vistas doem. Quando a claridade vem depois de um tempo na escuridão, vem uma dor incrível na visão, com a presença dessa mesma claridade. Ao mesmo tempo, podemos nos dar conta daquilo que não estávamos exercendo dentro dessa escuridão. Quando recuperamos, então, a memória divina de que somos filhos do amor, uma energia que se oferece para ser vivida por nós e que em nenhum momento é invasiva, passamos a reconhecer a verdadeira natureza de um poder superior que nos acolhe de forma plena e que sugere que façamos o mesmo com nossas vidas e com os outros viventes. Esse amor incondicional é curativo, é regenerador. E cada vida humana tem para o poder superior a mesma importância por ser a materialidade do milagre da fonte dentro de nós. Quando vivemos esse amor um dia de cada vez, essa entrega é um ato criador contínuo. A dor, quando compartilhada em cada encontro, nos unifica dentro de uma lei soberana que rege o universo e na qual não nos encontramos à mercê do acaso e da loucura dos tormentos variados. Quando somos chutados por algo horrorizante em nossas vidas, podemos sucumbir ou então despertar. Entre uma e outra opção, nós fazemos uma escolha. Emergir do caos será sempre uma escolha baseada em segurar o fio da meada de uma estrela perdida na escuridão de nossa alma ou ignorar completamente, solenemente o chamado da luz.
quando saímos do porão de um navio, cujo curso não sabemos, pois o timão foi tomado por nossa insanidade e a bússola perdeu sua agulha magnética, de tal forma que o norte não consegue ser encontrado, podemos perecer ou pedir ajuda de forma tão sincera, e que essa voz que emerge de um coração partido, no qual rogamos ser amparados por uma força maior, que somente cada um define, nos salva de nós mesmos em um momento crucial. Emergir do caos é aprender a amar, e como emergentes vamos nos afastando de tudo aquilo que é tóxico, doentio, destruidor de nossa lucidez. Passamos a mentalizar e a nos conectar com uma fonte inspiradora, em que nos distanciamos de seguir ou reverenciar pensamentos compulsivos que nos lançam nos velhos redemoinhos de uma satisfação que aniquila nossa capacidade de avaliar o que é correto daquilo que não é. Emergir do caos é também aprender a ser sóbrio quando somos atraídos a não refletir sobre nossos impulsos, quando a imensa pressão de hostes contrárias ao amor pode nos devolver ao porão em que nos mantemos escravizados, sem perceber a mágoa, ao ressentimento, ao orgulho, à inveja, à luxúria e qualquer outro dos pecados capitais que nós conhecemos. Quando a gente sucumbe a isso, a gente geralmente fica devastado. Quando nos reconhecemos como viajantes em uma trajetória de autoconhecimento, resgatamos o significado da estrela polar, e o curso da jornada se traduz no ato de servir, como portadores da luz ao propósito maior do poder superior. Se nos reconhecemos como anjos disfarçados em ossos humanos, o amor se torna nosso guia em todos os momentos de nossas vidas. E quando escolhemos servir através do amor, diante do melhor e do pior de nós mesmos, seja ele qual for, com a certeza da luz que trazemos, e o desconhecido faz parte do desafio evolutivo de levar o amor aos confins do universo. E isso, certamente, começa por mim, aqui e agora, como cada um de nós. O ato de servir flui espontaneamente quando a história pessoal de cada um deixa de ser um fardo recheado de segredos e exposta à luz de uma compreensão baseada no amor que perdoa, se transforma em guia ou farol que ajuda a orientar a navegação de outros viajantes ao longo da vida. Nós temos um farol aqui que está bem atrás de mim, e ele pode emitir luz ou permanecer apagado. É a decisão de cada um ao longo da vida. Não temos controle sobre a luz que enviamos a alguém e o que ela pode representar para quem recebe. Que sejamos então capazes de perceber que em cada feixe de luz enviado nunca perdemos a luz que é entregue, mesmo que o outro não deseje receber. As pessoas podem nos decepcionar de diferentes maneiras quando elas não fazem aquilo que esperamos. E cada vez que a gente entrega alguma coisa esperando de volta algo que seria natural em relação ao que foi enviado, essa decepção se transforma em tristeza, em mágoa, em ressentimento. E isso é péssimo. Não existe, então, desperdício de luz quando a entregamos espontaneamente, sem expectativas ou cobranças a alguém. A luz enviada, seguindo a lei universal do retorno, sempre regressa para cada um quando menos se espera e de acordo com os méritos evolutivos de cada pessoa. Sejamos então, portanto, atentos à missão que nos é dada cada vez que nos fortalecemos diante dos obstáculos e desafios que nos são entregues. Nossas forças se ampliam na medida em que nos sintonizamos à frequência do amor incondicional, do poder superior. Recebemos em nossa jornada as provisões que necessitamos para a nossa evolução, para que o ato de servir faça sentido, para tornar a nossa própria vida e a vida de mais alguém um pouco melhor a cada dia.
Para finalizar, devemos fundamentar nossas vidas em um abismo sem fim. Estranho, não é? A fim de descobrir que o que somos não é o que estamos propensos a ser, mas o que somos livres, completamente livres de ser. Fiquem em paz. Obrigado.